Boa noite, abençoados. Boa noite, todos que estiverem presentes. Boa noite para quem vai assistir em outro horário ou até amanhã. Essa live é uma live específica para falar sobre traumas emocionais herdados. Alguém de vocês já ouviram falar sobre traumas emocionais e feridas emocionais herdadas? Sabem o que significa isso? Tudo bem? Vocês que entraram, sejam bem-vindas. Dora, Drica, sejam bem-vindas. Então, os traumas emocionais podem ser passados de gerações para gerações. Então, aqueles traumas, aquelas vivências traumáticas que a nossa bisavó, que a nossa avó, a nossa tia-avó, muitas vezes, vivenciaram, isso fica instalado no nosso código genético. Fica como se fosse um arquivo dentro do nosso inconsciente, dentro das células dos nossos genes, e nós temos a tendência, a predisposição de ter alguns problemas originados desses traumas que nós herdamos, dessas memórias que estão dentro de nós, mesmo que nós não tenhamos consciência desse acontecimento, eles podem estar dentro de nós. E existem pesquisas científicas. Então, não é só psicologia, é epigenética, biologia. Então, são estudos de biologia, da epigenética, que trazem a fundo sobre essa questão de traumas herdados. Claro que nós não herdamos só traumas, nós herdamos também memórias, comportamentos, assim, até a nossa quinta geração, até a sua quinta geração. Então, você pode até não ter conhecido os seus bisavós, seus tataravós, e pode ter em você traços de comportamentos vindo deles, e também memórias, e pode também ser memórias traumáticas. Então, eu vou falar alguns exemplos e vou falar a profundo como que isso acontece, para vocês terem uma ideia de como que acontece essa questão de você herdar. Então, às vezes, as pessoas falam que não passaram por situação nenhuma para estarem se sentindo daquele jeito. Não tem motivo para ter crise de ansiedade, não tem motivos para ter uma depressão, não tem motivos para ter tanto medo de algo, não sabe por que se ira com tanta facilidade. Então, quando não está dentro do que você vivenciou, se você não vivenciou nada tão difícil que te traria esses sintomas, esses sentimentos estão vindo dessas memórias e desses traumas que você trouxe de alguém ou de pessoas da sua família. Então, a gente não herda só a cor dos olhos, a cor da pele, o estilo do corpo. Nós não herdamos só a genética, o DNA. Nós herdamos também os comportamentos, nós herdamos também as memórias e herdamos também memórias traumáticas, infelizmente. Mas isso não é uma coisa definitiva, e também existem algumas exceções, dependendo do contexto de vivências que você terá depois ao decorrer da sua vida. Algumas coisas podem mudar. Então, por mais que sejam coisas que sejam assim bem intrigantes, né? Parece que meio difícil de entendermos, mas realmente
existem e é muito possível que isso aconteça na vida de todos nós, de estar acontecendo na vida de todos nós. Então, como que são feitas essas pesquisas? Da onde essas pessoas tiraram isso? Foram feitas pesquisas com animais. Então, para você chegar a uma conclusão de algo, as pessoas do meio científico, elas primeiro buscam respostas ali nos experimentos com animais. Então foram feitos muitos experimentos com macacos, com ratos, com porquinho da Índia. E ali eles foram vendo que esses animais, até tal geração deles, criados ali em cativeiro, até mesmo aqueles que eram criados separados, que não tiveram mais contatos com os pais, eles tinham comportamentos iguais ao desses pais diante de alguma situação. E eles também tinham medo e receio diante de algumas situações, assim como esses pais tiveram na primeira vez que sofreram algum tipo de trauma. Então ali foi dali que surgiu que nós também somos afetados por essas experiências traumáticas dos nossos pais. Então, se isso acontece com os animais, imagina com o ser humano que é racional. Então, o animal ele tem muito mais facilidade de lidar com traumas do que o ser humano, porque ele é irracional. Já nós temos mais dificuldades de lidar com os traumas e isso é muito mais dolorido para nós seres humanos ter que vivenciar, né? Então, a epigenética estuda como fatores ambientais e emocionais podem influenciar a expressão dos genes sem alterar a sequência do DNA. Isso significa que as experiências emocionais intensas, como traumas, podem deixar marcas epigenéticas nos nossos genes, que podem ser transmitidos para futuras gerações. O que é epigenética? O que está acima da genética? Essas marcas genéticas podem alterar a forma como esses genes são expressos, afetando o funcionamento do cérebro e do sistema nervoso. Estudos em epigenéticas têm mostrado que traumas emocionais podem deixar marcas nos genes que estão envolvidos no processamento do estresse e das emoções, dando a predisposição, por exemplo, de distúrbios emocionais, como ansiedade, depressão, pavor, medo, fobia social, estresse pós-traumático, dependência e outras coisas mais. As pesquisas sugerem que os traumas herdados podem ser observados por várias gerações. Isso é meio que assustador, né? Então, além dos traumas que eu tive, além dos traumas que eu vivenciei, ainda minha mãe, eu com as questões emocionais, porque pesadas. Então, somente com tratamento você consegue de problemas emocionais. Quando você dá nome
aquilo que você está vivenciando, começam a andar. Você não olha para os seus problemas, não dá um significado para eles, a tendência é ficar cada vez pior. Então, exemplos. Vamos aos exemplos de problemas emocionais. Exemplos mais herdados. Abandono emocional, doméstica, emocional. Então, alguém no sistema foi abandonada, ou outra mulher da sua família, ou da parte do seu pai, foi abandonada ou rejeitada. Abandono é diferente de rejeição. Abandono é quando tem um afastamento do corpo presente. No caso, a pessoa vai para outro lugar e deixa a outra. A rejeição pode acontecer dentro do mesmo núcleo sem ter o afastamento físico. É não querer estar e não querer aceitar essa pessoa. Isso é rejeição. Abandono é não querer estar no convívio dessa pessoa e ir para longe. Então, alguém como a sua avó passou por isso, por exemplo, sua avó, a sua bisavó foi abandonada. Vamos dizer que a mãe embora e deixou você e seu pai. Ou né, o pai embora, deixou a sua mãe. Deixou a sua mãe, no caso, né? Com a sua avó. A sua mãe, ela tem do abandono. Você pode nascer com essa ferida, pelas suas atitudes, pelos medos. E aí, quando você está em um relacionamento, você tem medo de ser abandonada. Você sempre tem aquele receio de que pode ser abandonada. Na infância também, são filhos que ficam muito apegados aos pais e eles não querem ficar com outras pessoas, têm crises de choro, não querem ir para a escola, não querem se afastar dos pais. Essa criança ali, ela está vivenciando os sentimentos de uma ferida de abandono. Dentro da mente, dentro do inconsciente dela, diz que aquela mãe ou aquele pai pode ir embora a qualquer momento e não voltar mais. Então, como ela é criança e não tem discernimento, ela só fica sentindo aquelas sensações, não sabe dar nome, então ela só chora. E aí, no futuro, quando for adulto, ela vai continuar tendo esse medo de ficar afastada, de ficar longe. Então, essa coisa da pessoa querer ficar muito grudada na outra, ela vem dessa ferida do abandono. Ela tem medo do afastamento, ela tem medo de um não retorno do outro, mesmo que de forma inconsciente. A maioria das vezes é inconsciente. Você nem sabe por que tem esse sentimento. Porque às vezes a pessoa fala assim comigo: ah, mas eu não penso essas coisas. Mas se comporta desse jeito. Então não precisa você pensar. Porque isso não está na sua consciência. Se é uma memória de um sofrimento herdado,
não está na sua consciência, porque não foi você que passou por aquilo, né? Foi um antepassado seu. Então, não está na sua consciência, mas está no seu inconsciente, que é uma parte do cérebro que você não tem acesso. Então, você sente as sensações, sentindo, você tem os comportamentos baseados nessas sensações e sofre por isso, sem saber. Então, mesmo que você nunca tenha passado o abandono dos seus pais, se alguém na sua família foi abandonado, a sua bisavó, a sua avó ou tataravó, você pode ter em você esse sentimento, que é uma ferida herdada. E aí, as marcas são muito profundas, né? Então, para aquela pessoa, não é simplesmente por ela ter sido abandonada. Tem pessoas que são abandonadas, mas elas não veem aquilo com tanta negatividade. Talvez é um pai ruim, um pai áspero, seja um alívio ele ter ido embora. Não é em todo mundo que vai ser igual, mas para aquela pessoa que sentiu muito a falta daquela pessoa, para aquela pessoa vai ser um trauma. Se foi difícil para ela, se tornou uma ferida. E aí, como foi muito profundo nela aquele acontecimento, aí vai se instalar e vai passar para as futuras gerações. Então, os filhos dessas pessoas vão ser pessoas inseguras, pessoas que também vão ter esse medo de ser abandonado. Aí fica tipo um ciclo repetitivo, porque você vai acabar de alguma forma atraindo também pessoas para sua vida que vão fazer aquilo com você, para você ficar dentro do mesmo contexto. Aí já é um assunto sobre heranças transgeracionais no geral, né? Que inclusive eu vou fazer uma live amanhã só sobre heranças, no caso hereditariedade. Amanhã eu vou fazer essa live no meu Instagram, Transformação e Fé. As igrejas chamam de maldições hereditárias. A psicologia e a epigenética chamam de heranças transgeracionais. Amanhã no canal Transformação e Fé eu vou falar sobre essa questão. Mas hoje eu vou focar aqui sobre as feridas herdadas apenas. Não vou falar sobre comportamento, vou falar sobre a dor que você herda, que você não sabe por que você sente aquilo e agora você tá sabendo da onde que tá surgindo. Tá surgindo de alguém da sua família. Você herdou isso também. E as outras coisas que você foi vivenciando na vida só intensificaram o que você trouxe dos seus familiares. E então, a violência doméstica. Então, assim, uma pessoa que sofreu violência doméstica, ela tem também uma predisposição, os seus descendentes têm a predisposição de atrair pessoas assim, que irão violentá-la, e também essas pessoas, elas trazem essas dores dentro dela, principalmente a questão do sentimento de injustiça e de ira. Então, se a sua avó, a sua bisavó, sua mãe passou por violência doméstica, você pode ter uma indignação dentro de você, uma revolta dentro de você, porque elas foram muito injustiçadas e tiveram que aguentar aquilo ali, muitas vezes calada. Então aquilo ficou marcado dentro delas
e aquela ferida passa, aquele sentimento, né? Aquele sentimento de insatisfação, de raiva, que elas não colocaram para fora, vai para sua filha, netas, né? Seus netos. E eu já atendi muitas pessoas que têm essa questão da ferida da injustiça, mesmo sendo que elas nunca foram injustiçadas, mas elas têm aquele senso de justiça muito grande dentro delas, de querer defender pessoas, de ficarem muito indignadas quando acontece alguma situação, até mesmo situações de todos os tipos, né, de todos os departamentos que são anunciados na TV. A pessoa pega aquele problema como se fosse dele, porque tem a ferida da injustiça dentro dele. Essa ferida causa indignação, raiva, irritabilidade. A pessoa é reativa, está sempre na defensiva. Então, sempre acha que algo pode acontecer contra ela. Aí tem dificuldade com confiar no outro. Tem dificuldade de se sentir amada pelo outro. Tudo por causa dessa herança herdada. Essa herança dessa ferida que não foi resolvida na vida da mãe, nem na vida da avó. E agora ela vai ter que resolver isso de alguma forma, porque se ela não resolver, ela vai passar também para os seus descendentes esses sentimentos. Essa é a boa notícia. Quando você resolve dentro de você a situação, os seus descendentes não vão herdar essas memórias. Pelo menos tem uma luz no fim do túnel. Por exemplo, fui fazer o tratamento psicológico, resolvi essa situação, ressignifiquei, soube dar nome às coisas, né? Soube colocar cada coisa na sua caixinha dentro da minha cabeça, resolvi a impulsividade, resolvi a ira, enfim. Os seus filhos não vão ter isso. Se você ter filhos após isso, né, claro. Mas se você ter filhos após você ter resolvido as suas situações, os filhos não vão herdar essas situações. Aí parou em você. A situação daquela ferida foi parado em você, que a partir de você foi tudo diferente, você fez diferente, você agiu diferente, você ressignificou, você deu nome a tudo que aconteceu, você reconheceu a dor desses familiares, deu lugar a cada um deles dentro da sua cabeça. Aí você não vai prosseguir com essa ferida e vai evitar que os seus descendentes tenham essa ferida, porque ela vai ser elaborada dentro de você, ela vai se dissipar e não vai ser passada adiante. Mais um exemplo, a da rejeição. A ferida da rejeição também pode ser herdada. Mesmo que você não tenha sido rejeitada pela sua mãe, você não foi rejeitada pela sua mãe, mas a sua bisavó foi rejeitada. O que é ser rejeitada? Não é ser rejeitada, é se sentir. Porque às vezes a pessoa não foi, a mãe só não queria estar grávida, mas depois aceitou a gravidez. Então, ela foi aceita, mas ela ficou com aquele sentimento, aquele primeiro sentimento que a mãe sentiu de não querer naquele momento estar grávida. Sente que vai ficar registrado na memória da criança. E ela tem discernimento de entender que depois a mãe vai querer.
Então, fica registrado no seu inconsciente que ela não queria te ter. Então, você cria ali a ferida da rejeição. Ou a mãe queria e o pai que não queria. E aí passou por muitos problemas com essa família, não aceitar a gravidez, propostas para tirar esse bebê. O pai sumiu, deixou a mãe sozinha, né? Não assumiu a responsabilidade. Então, a criança vai ter todo esse sentimento, a mesma coisa que a mãe estiver sentindo também ele vai sentir o quê? Rejeitado, abandonado. E aí, essa mãe pode querer fazer tudo diferente com seu filho, só que esse filho pode herdar essa ferida dela, se ela não tiver tratado. Ele pode nascer com esse sentimento, essa ferida pode passar para ele. Então, mesmo que aquela criança que foi muito amada, ela tem dentro dela esse sentimento do medo da rejeição. Como você sabe que você tem a ferida da rejeição? Pelo medo da rejeição. Se você tem medo de ser rejeitado, você deixa de fazer coisas para não ser rejeitado, deixa de se aproximar de algumas pessoas com medo de ser ignorado, a pessoa te deixar depois, ou a pessoa enjoar de você. Até amizades, muitas pessoas evitam até ter amizades sólidas por medo de acontecer alguma coisa e aquela pessoa não querer mais ter amizade ou parar de ter contato. Então a pessoa fica com muito medo de ser rejeitada pelo outro, de não ser aceita pelo simples fato de existir, né? A rejeição, ela vem do fato de você não se sentir aceito por quem você é. É diferente da ferida do abandono. A ferida do abandono é simplesmente a pessoa quis ir embora e não quis ficar com você. A ferida da rejeição, a pessoa não aceita você. Tanto nesses casos, né, quando a pessoa tem uma gravidez indesejada, não queria ter a gravidez. E alguns pais nem assumem depois. Então, fica dentro da pessoa o sentimento de ter sido rejeitada, não ter sido aceita pelos outros. E ela tem esses sintomas durante toda a sua vida, se ela não tratar esse medo. Esse medo de entrar num grupo e as pessoas não aceitarem ela, medo de falar como ela é, se soltar e as pessoas se afastarem dela. Sempre vai ter aquele medo do outro não gostar de como você realmente é. Então, quando a pessoa tem a ferida da rejeição, ela não é ela mesma. Ela está sempre ali num personagem que ela acha que as pessoas vão gostar. Ela sempre está com aquela preocupação de agradar as pessoas de alguma forma. E aí ela fica, tipo, com esse jugo nas costas. E não é legal você ter um jugo nas costas. Não é legal você não ter a liberdade de ser você sem se importar se outra pessoa vai gostar, se não vai gostar de você, né? Então, mesmo sem ter, né, resumidamente, mesmo que você não tenha sido rejeitada, tenha sido amada e desejada pela sua mãe, mas você tem esses sintomas, quer dizer que você herdou essa ferida dos seus antepassados, você herdou ou da sua avó, da sua bisavó ou da sua mãe. Às vezes a pessoa nem sabe que foi rejeitada, porque ninguém nunca contou, mas se ela tem os sentimentos, entendeu? A questão é tratar esses sintomas. A negligência emocional também é uma ferida que você pode herdar. Então, é uma situação que os pais ou avós vivenciaram de não terem recebido afeto suficiente em sua primeira infância.
A maioria das pessoas herdam essa ferida, tá? Porque antigamente os pais não davam atenção nenhuma aos filhos. Os filhos não tinham vez. Criança não tinha vez, criança não tinha voz, criança era tratada como se fosse nada. Era explorada pelos pais, tinham que fazer coisas que não eram para eles fazerem naquela época. Então, essas crianças que não receberam apoio dos pais, essas crianças que não foram tratadas devido à idade que elas tinham, com afeto, carinho, cuidado, os cuidados essenciais, como limpeza, né, higiene, alimentação, então um abraço. Ao contrário, elas eram mais tolhidas, elas não eram escutadas. Se elas não eram escutadas, ou suas necessidades não eram supridas, e esses pais não davam afeto. O que é afeto? A pessoa precisa, não é só pôr a comida na mesa. Afeto é abraçar, beijar, falar palavras de afirmação. Se não recebeu isso, vai ter sido, essa pessoa foi negligenciada emocionalmente. E se ela foi negligenciada, ela tem uma ferida dentro dela. E ela vai passar para os seus descendentes essa ferida. Então, esses descendentes dessa pessoa que foi negligenciada, eles vão ter a tendência a ter sensação de desamparo, vão ter carência emocional, dependência emocional e vão ser mais sensíveis às questões emocionais, por eles não terem sido supridos. Alguns até desenvolvem até alguns tipos de transtornos, né, transtorno borderline, transtorno de personalidade, porque aquela ferida foi muito intensa para aquela criança. Ela sentiu aquilo de uma forma muito significativa, a mente não dá conta de resolver, de elaborar, e se transforma em um problema grave aí de saúde mental. Estes são alguns exemplos de feridas emocionais que podem ser herdadas. Então, é importante reconhecer o impacto dessas experiências passadas para buscar apoio e para lidar com elas. Se eu não sei que existe, como eu vou tratar? Se eu não sei que existe, como que eu vou lidar? Então, sabendo de tudo isso, eu sei por onde começar os meus tratamentos. Eu não passei por nada, mas eu sinto tudo isso, então é porque eu estou vivenciando uma ferida herdada, um trauma herdado aí dos meus antepassados, do meu clã familiar. E tem pesquisas, muitas pesquisas da epigenética que fala sobre os sobreviventes de guerra, pessoas que são descendentes das pessoas que morreram ou dos sobreviventes da guerra. Essas pessoas tendem muito a ter questões como depressão e ansiedade. Tudo aquilo que aquele antepassado vivenciou na guerra, todo aquele medo, todo aquele pavor, todas aquelas cenas trágicas que ele vivenciou, que ele viveu ali, que martirizou ele, essas angústias tendem a passar para outras gerações. E esses descendentes têm uma predisposição maior para ter transtorno de ansiedade e transtornos depressivos. Mais um motivo também, que às vezes a pessoa tem uma vida maravilhosa e tem depressão e tem transtorno de ansiedade.
nunca passou nenhuma situação de medo na infância, assim, constante para ter esse problema hoje. Ela pode ter herdado aí de um avô que lutou na guerra, né? Às vezes essa questão de violência é muito importante, porque a violência em casa, quando a pessoa viveu num ambiente com violência, essa pessoa ela é muito assustada, ela é muito medrosa, ela é muito medrosa no que eu digo relacionado a coisas trágicas. E ela tem muitas crises de ansiedade, é uma pessoa acelerada, é uma pessoa que quer manter o controle, que tem medo de que algo aconteça, por ela ter ficado muito tempo em uma vivência de medo. Se a pessoa fica muito tempo vivendo dentro de um ambiente que ela está sempre com medo, ela vai ter instalado nela uma ansiedade crônica, um tipo de medo crônico do que pode acontecer. É algo muito sério. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Vamos falar eu vou falar aqui sobre a experiência, como que é essa questão dos ratos, né? Como que eles fazem essa experiência com os ratos. Vou dar esse exemplo dos ratos, que aí vocês vão entender muito bem o que é uma herança herdada. É muito mais fácil de entender. Eu falei aqui um monte de coisa, mas pode ter ficado meio que bagunçado na mente de vocês. Então vamos lá para o experimento, um dos mais famosos, que você vai encontrar aí em vários artigos científicos, que se você pesquisar. É um experimento que foi feito nos Estados Unidos, na Universidade de Emory. E os pesquisadores condicionaram ratos machos a associar o cheiro de acetofenona, que é um aroma de amêndoas amargas, com um choque elétrico leve. Então, o que eles faziam? Eles colocavam os ratinhos num ambiente e todas as vezes e colocava esse cheiro no ar, né? Jogava esse cheiro no ar ali e davam, toda vez que eles colocavam o cheiro, eles davam um choque, um leve choque nos ratos. Com o passar do tempo, os ratos, só de sentirem o cheiro, ficavam estressados, porque já sabiam que poderiam ter um choque. Mesmo sem choque nenhum, eles tinham as mesmas reações de pós-choque. E aí, o mais interessante foi que esse comportamento foi transmitido, essa resposta de medo deles foi transmitido para os filhos, os filhotes desses ratos que não estavam naquele lugar, que não passaram por aquela experiência. Eles tinham as mesmas reações diante do cheiro. Quando eles sentiam o cheiro, eles tinham o mesmo comportamento dos pais, mesmo sem terem vivenciado aquele trauma, né? Porque para aquele ratinho foi um trauma, receber um choque no mesmo momento, porque assim, são os gatilhos que a gente chama. Alguma coisa te dá um gatilho para lembrar do trauma, então o cheiro do ambiente. Então, por exemplo,
Você tinha, por exemplo, seu pai ou a sua mãe tinha acabado de tomar banho e passado assim, um perfume muito forte. Vamos dizer um alfazema, aquele antigo. Naquele exato momento, um deles te deu uma surra. Te deu uma surra, ou um tapa, ou te empurrou. Algo que você nunca esqueceu. Aquele cheiro, quando você sentir aquele cheiro, pode ser que você comece a ter uma crise de ansiedade, ou uma sensação de tristeza ou de medo, só em sentir aquele cheiro do dia que aconteceu aquele evento. Na hora você não vai fazer essa ligação, você não vai conseguir associar que é isso que está te dando esse sentimento. Então, o cheiro e cores, alguns alimentos, todos trazem gatilhos para gatilhos que te despertam aos sentimentos vivenciados no dia do trauma. Te traz novamente para aquela situação. A mesma coisa quando você lembra de um perfume de uma época que você vivenciou, né? Quando você sente o cheiro do perfume, você lembra daquela época, mas porque está consciente. Mas quando é um trauma inconsciente, você não lembra que é por isso que você está se sentindo daquele jeito. Você não lembra do evento, você não tem um sentimento de nostalgia, né? Que a gente tem esse sentimento de nostalgia quando sente um perfume que a gente usava na adolescência. Nessa questão do trauma, não é assim. Você não lembra do que é, você vai ter só aquele sentimento negativo que você viveu durante o trauma. Então, os filhos dos ratos que passaram pelos choques, só de sentir o cheiro do mesmo óleo, eles tinham os mesmos comportamentos dos pais. Então, foi um trauma, uma memória herdada dos antepassados deles. Impressionante. As marcas epigenéticas alteram a forma como os genes são expressos, influenciando o comportamento e a resposta ao estresse, não apenas nos indivíduos diretamente expostos ao trauma, mas também em seus descendentes. Esse experimento e outros estudos semelhantes ajudaram os cientistas a entenderem melhor como experiências traumáticas podem afetar não apenas os indivíduos diretamente envolvidos, mas também suas famílias e futuras gerações. Essa pesquisa tem implicações importantes, não apenas para entendermos melhor o impacto do trauma, mas também para o desenvolvimento de estratégias de intervenção e prevenção dos transtornos mentais relacionados ao estresse e ao trauma. Então, por isso que é importante a gente falar sobre as feridas emocionais, os traumas emocionais, porque se você não fala, você não é curado, você não é tratado. Não tem como você tratar algo que você não busca resolver. E você precisa levar um entendimento diferente para sua mente, porque ela está totalmente alienada. Todas essas memórias ficam dentro do nosso inconsciente alienados, sem saber o que fazer ali, né? A nossa mente vai jogando assim os sentimentos e a gente sofre com esses sintomas, sem saber de onde vem, o que a gente faz, o que está acontecendo, por a gente não estudar sobre, por a gente não procurar um tratamento. Então, não tem como você resolver sozinha as suas questões emocionais. Você precisa ter uma pessoa para te ajudar, para colocar tudo em seu devido lugar, para reorganizar as questões aí dentro da sua mente, dentro do seu inconsciente. Só assim a gente tem saúde emocional. Não tem como só jogar para debaixo do tapete, fingir que nada aconteceu e seguir com a vida. Você vai seguir com a vida, mas você vai ficar girando em círculos,
repetindo os mesmos erros, tendo os mesmos sentimentos, tendo as mesmas frustrações, porque é insanidade você querer que as coisas sejam diferentes, você agindo do mesmo jeito. Não tem como a gente ter resultados positivos fazendo as mesmas coisas, tendo os mesmos pensamentos, tendo os mesmos traumas não ressignificados dentro da nossa mente. Então, é a mensagem que eu quero deixar hoje. Conheçam a história da sua família. Façam uma árvore genealógica. Se vocês tiverem essa disposição, eu estou aqui para ajudá-los a fazer a sua árvore genealógica, a ressignificar os seus problemas, as suas emoções, os seus sentimentos. Eu vou te ajudar nesse caminho, para você colocar tudo no racional, colocar tudo na sua consciência, e aí sim você pode virar a página. Assim você pode, dando lugar a tudo que aconteceu e um significado para tudo que aconteceu de uma forma com a sua percepção de hoje, não da sua infância e nem da sua mãe ou da sua avó, a sua percepção de adulta hoje. Aí sim você vai conseguir ter saúde emocional, você vai conseguir lidar com qualquer gatilho que vier, você vai saber dar nome aos bois, como diz o ditado. É um trabalho de formiguinha, mas é necessário, é útil, é essencial. Eu falo por experiência própria. Se eu não tivesse resolvido, se eu não tivesse me tratado, se eu não tivesse buscado ajuda quando eu mais estava paranoica com as coisas que vinham na minha mente, eu nem estaria aqui conversando com vocês. Então é muito perigoso você não tratar suas questões emocionais. Todo esse caminho eu percorri para conseguir hoje passar à frente, para passar adiante para outras pessoas também se resolverem. Porque eu era alienada, eu agia impulsivamente, tudo que vinha na minha cabeça eu achava que era aquilo, eu era reativa e eu tinha muitos traumas emocionais não resolvidos dentro da minha mente. E eu consegui elaborar, sair desse emaranhado que estava, essa confusão que tinha na minha mente, e assim ter novos comportamentos, novas atitudes, sentir de uma forma diferente as questões da vida, ver a vida de uma forma diferente, ter uma percepção diferente dos fatos, para eu ter chegado onde eu cheguei. Senão eu estaria como se eu tivesse ainda 15 anos. Porque quando a gente não trata as nossas questões, nós temos o quê? Uma mente infantilizada. Nós não temos maturidade para lidar com as frustrações, para lidar com as questões que aparecem, para lidar com as demandas que vêm do outro até nós. A gente acaba se deixando levar por tudo, se estressando com pequenas coisas. Então você só vai conseguir ver as coisas de uma forma diferente e ter atitudes de adulto. Não é o adulto porque tem 40, 50 anos. Não, a maturidade emocional, desenvolver a maturidade emocional, a inteligência emocional. Isso você só consegue quando você faz essa jornada de tratar você mesmo. E outra, seus filhos, eles se espelham em você. Além de herdarem os comportamentos, eles vão também se espelhar no que você está fazendo, né? São dois pesos ainda para eles. Como educar os filhos de maneira que eles não sejam afetados pelos traumas emocionais? A melhor forma, Nete, é você tratar você mesma, porque aí você tratando você vai ter comportamentos diferentes. E aí, através dos comportamentos diferentes, os seus filhos tendem
a serem diferentes. Porque se você tem os comportamentos baseados nos traumas que você vivenciou, eles vão copiar os seus comportamentos. Além de terem herdado alguma coisa, mas aí, mesmo que eles tenham herdado alguma coisa, você pode modificar pela sua estrutura. Você vai condicioná-los a serem diferentes, baseado em como você lida diferente de tudo que você já... você vai mudar totalmente a forma que você lidava e via a vida e pôr isso dentro da sua casa, para esses filhos serem também saudáveis e equilibrados. Os pais amam levar os filhos para terapia, só que na verdade eles que precisam fazer a terapia para os filhos mudarem. Se os pais se tratarem, os filhos têm menos problemas, talvez nem nunca precisariam ir para a terapia se os pais se cuidassem. Então os filhos, eles são muito influenciados pelos comportamentos dos pais. Então, é uma questão assim, tive um filho, não posso ser mais igual eu era. Se eu tiver um filho, eu vou ter que pensar em tudo que eu for fazer, que vai afetar diretamente a vida dele. Então, se eu agia gritando, eu não posso mais agir gritando. Só que quando você se trata, você não vai gritar, porque você não vai ter mais necessidade de gritar, você resolveu aquilo na sua cabeça. Já quando você não se trata, vai ser um grande esforço para você não gritar, porque você não trabalhou aquilo na cabeça e tá tipo assim, como se você tivesse que engolir a raiva. Mas quando você trata, você não tem aquele peso, então essa raiva não vai ser da mesma forma, você não vai ter tanta irritabilidade como tinha antes. Então, você pode até tentar sozinha, tendo comportamentos moderados. A questão é que vai ser sempre uma tortura para você, não vai ser natural. Quando a pessoa trata a mente, ela faz um recondicionamento e ela acaba naturalmente não tendo aqueles sentimentos dentro dela, que não vai chegar a esse ponto, né, de ter que gritar, ter que quebrar alguma coisa, ou até bater, né, nos filhos. Por que os pais batiam nos filhos? Porque eles estavam sempre com muita raiva dentro deles, né? Essas raivas herdadas, principalmente as mulheres que tinham que aguentar muita coisa calada. Aí o que elas faziam? Quando o filho fazia um ar, caía qualquer coisinha no chão, era motivo para uma surra tremenda. Elas não tinham paciência. Então, assim, não vamos passar isso para os nossos filhos. Não vamos querer que esses filhos tenham os mesmos problemas emocionais que nós tivemos, que nós temos, que os nossos avós tiveram. Tudo pode parar em você. Tudo pode parar em você, mas vai depender da mudança que você vai fazer dentro de você. E para fazer essa mudança, vai precisar de uma ajuda de uma pessoa, um profissional nessa área. Também não adianta você procurar um profissional que não tem especializações em tratamento de feridas emocionais, porque ele não vai saber por onde começar, né? A gente faz psicologia, mas assim, lá você vai ter que escolher qual área você vai se especializar. É a mesma coisa quando a pessoa faz medicina, ela vai escolher se ela quer ser otorrino, se ela quer ser ortopedista, cardiologista. Então, o cardiologista, ele vai saber sobre aquela área, ele não vai ser bom em psiquiatria para passar uma medicação para uma pessoa que precisa de algo para depressão, por exemplo. A mesma coisa o psicólogo. Se for um psicólogo que tem outra especialidade, ele não vai ter as ferramentas necessárias para fazer você ir por esse caminho de ressignificação dos traumas emocionais, da sua árvore genealógica. Tem profissionais que nem sabem
como trabalhar essa questão da árvore genealógica, porque são estudos focados que você procura depois que termina a sua graduação. E aí você, aquele profissional que vai escolher o que ele quer fazer, né? Eu fui para essa área porque é parte do meu chamado, do meu propósito de vida, diante de tudo que eu vivi. Mas eu tenho colegas que não são dessa área, que eles tratam a profundo outras coisas. Então é um trabalho diferenciado. Então nós temos que sempre procurar aquela pessoa que já sabe bastante sobre aquilo ali, que o caminho vai ser mais rápido do que você ficar batendo cabeça com vários profissionais que você não sabe se vai levar você ao resultado que você quer. Então é isso, amados e amadas, fiquem na paz. A live vai ficar gravada, quem quiser assistir novamente, porque é um assunto bem complexo. Tudo é bom você ver 2 vezes. Se você lê um capítulo de um livro, releia novamente. A nossa mente, ela só se lembra do que ela viu 2 vezes. Uma vez só que você lê, pode ter certeza que a segunda vez que você lê, você vai ver coisas que você não tinha lido. Você vai pensar, ué, parece que eu nem li isso daqui, né? Porque você não consegue, a mente não consegue de uma vez só entender e gravar. Então, qualquer estudo que você fizer, repete a leitura, vai assistir um vídeo, assista novamente aquele vídeo para você captar as informações, para você entender. Às vezes você entende de uma forma e não é daquela forma, né? Ainda mais, às vezes, falando rápido, a pessoa não entende. Então, a live vai ficar gravada. Qualquer dúvida sobre o assunto, vocês podem me chamar no bate-papo ou no WhatsApp, que eu irei responder para vocês. Fiquem na paz, boa noite e bom restinho de semana para todos.